Olá, nós iniciamos hoje mais um podcast Tecendo Ideias. Hoje nós vamos tecer ideias a partir do conto dos irmãos Grimm, da Branca de Neve, e, claro, abrindo para a possibilidade de falar de outras versões que todos nós conhecemos da história. A gente vai seguir meio que considerando que todo mundo conhece a narrativa, que é uma história bem comum, talvez não essa versão especificamente dos Greens, mas a gente vai seguir meio que como se fosse a história e vai comentando, né? Então, já para começar, a primeira imagem que abre o conto é a imagem da mãe, a rainha mãe, costurando na janela, a janela de ébano, aquela madeira bem escura, preta, e ela tá vendo a neve cair como plumas, em algumas versões como penas, né? A neve caindo levinha na janela, e ela fura o dedo, se distrai e fura o dedo. Aí 3 gotas de sangue caem na neve, e aí ela vê aquelas cores e pensa, deseja, né? Profetiza, talvez, um filho, uma criança que ela quer ter, que seja branca como a neve, vermelha como o sangue e com cabelos negros como a janela. E aí esse vermelho como sangue, muitas versões vão vir como a boca vermelha, né? Mas algumas é o rubor mesmo, né? Então a gente fica aí, eu gosto da ideia de ser a boca, e a professora Lúcia Helena Galvão usa a boca, então eu vou me dar o direito de usar essa versão. É assim que eu gosto. Na versão dos Greens que a gente está usando como base, né, para a gente partir para as nossas interpretações e relações aí com as outras versões, é a que está no site oficial do Green Stories, e ele não fala boca, tá? Mas eu vou usar assim. É, por isso que muita coisa se mistura no nosso imaginário, ainda mais se a gente é criança dos anos 80, 90, porque nós crescemos com a animação da Disney. Então tem coisa que já vem, o símbolo já vem ligado a uma imagem um pouco pré-definida para a gente, até difícil às vezes, né? Eu até gosto muito de ter, também por ter sido uma criança dos anos 80 e 90, ter assistido muito TV Cultura, que tinha muito programa que quebrava esses estereótipos da Disney, né? E tinha lá o Teatro dos Contos de Fada, e tinha a interpretação mais teatral de todos os contos mais conhecidos e vários outros que eu cheguei a conhecer por conta dessa série. E era um pouco até sombrio e assustador, o que eu acho que é importantíssimo para o conto de fada, tem que ter essa sensação sombria também, tem que, porque está lidando com a sombra. E aí lá a gente consegue ver uma interpretação um pouco mais próxima da narrativa original, e a gente vê outras imagens não tão ligadas àquela que a gente está acostumado, aquela roupinha dela, amarela, azulzinha, aquele cabelinho, né? Tiarinha. Que a tiarinha que vira um estereótipo pronto e dado e a gente não consegue mais imaginar, né? Então, hoje em dia, acho que está cada vez mais difícil a gente imaginar sozinho, só com uma descrição e não com uma imagem pronta. Até o próprio a inteligência artificial está aí para tentar tirar da gente até a possibilidade de desenvolver e criar a partir das nossas próprias mãos, que é a faca de dois gumes, né? Enquanto tem, sim, muita coisa importante sendo trazida, tem esse outro lado dessa criatividade que a gente vai aos poucos perdendo, né? E algo que já vinha acontecendo mesmo antes do GPT chegar com toda a força. E aí, só para. Ah, pode comentar isso, porque aí eu vou Não, não. comentar o conto em si, né? Era Eu ia só um falar que preâmbulo. eu ia falar que eu assistia também muito tudo, né, que passava na cultura, e o Teatro dos Contos de Fadas era uma coisa também, mas eu não me lembro dessa narrativa especificamente, não me lembro de detalhes, né, para trazer aqui. É, mas aí entrando, né, na narrativa para você comentar, né, essa tríade de cores, ela é muito importante, porque Sim, ela representa a alquimia. é aí E que ela eu ia também entrar. tá
ela também está no início da Vasalisa, porque a mãe ali entrega a boneca também vestida com essas 3 cores, né? Então, logo de partida, a gente tem esse marco na narrativa, que é essa narrativa não é uma narrativa qualquer, né? Esse personagem não é uma pessoa qualquer. Bom, era isso que eu ia falar, então eu vou devolver a bola para você continuar, mas então só falando que eu conheci alguns detalhes do conto original justamente por causa desse teatro dos contos de fadas. Então, para mim sempre foi, teve um momento que ela colocava uma roupa que apertava ela, um momento que a bruxa vinha diferente, ela vinha transfigurada de outras imagens, de outras mulheres, de uma cigana, de alguém que ia ler o futuro. Então, isso era bem legal, essas Ah, é formas que verdade. ela tentava enganar. Uma delas era com fitas, e aí aquilo lá me chamou muita atenção porque parecia um jogo, parecia algo representativo e eu, como criança, não entendi. Depois, futuramente, eu fui entender que tinha alguma coisa a ver com o Maple Pole, que é um festival lá da Europa que os celtas festejavam a primavera e tal, então tem uma carga simbólica, folclórica até, que faz todo sentido, porque está vindo de lá da Europa também, né? E aí, como criança, você não tem nada desses âmbitos quando você pega algo é, tão massificado quanto é a Disney, porque ela precisa chegar em todo mundo e todos os povos. Então, ela vai tirar o que é específico e vai trazer o que é comum. E a grande crítica que se faz, né, é que por mais que pareça massificado, ainda assim tem a visão norte-americana está lá sempre presente. E aí ela vai se massificando cada vez mais e aí o imperialismo acontece, né? Então o imperialismo norte-americano é através dos filmes e das animações. E por isso também a Disney, que traz tanto o sonho da gente, a imaginação, também traz esse perigo da gente só imaginar do jeito que eles estão nos dando a referência para ser imaginada. Essa, essa mãe que representa a mãe primeira, né, a mãe boa demais, como a Clarice usa na Vasalisa, ela nessa narrativa, com muita força, ela representa quase que uma parca, assim, né, a tecelã, no sentido de estar ali tecendo, né, tá costurando, e ela tece o destino dessa criança que ela imagina, que ela profetiza, quando ela spell, né, quando ela solta esse feitiço, quando ela fala, né, essas palavras, quando ela traz essa imagem para Uma essa. profecia, né? Isso, exato, para essa criança que vai vir. E então essa criança ela nasce imbuída dessas forças, né? Desse poder alquímico representado pela tríade do albedo, rubedo e nigredo. E isso é tipo a manifestação perfeita, né? O símbolo da alquimia iniciada, né, do começo ao fim, né? Todo o processo alquímico. E aí a gente dá um passo porque essa mãe morre. E ao morrer, a menina vai, né? Com o tempo, o pai casa de novo e ganha uma madrasta, que é tão característico aí nos contos de fadas. Essa madrasta não é uma pessoa qualquer, ela mexe com o ocultismo e alguma bruxaria, né? Conhece poções. E ela tem um espelho mágico que ela troca, né, com ele e pede para ele informações. E ele é muito verdadeiro, ele sempre vai dizer a verdade e ela tá sempre ali com a sua. No conto diz que ela é vaidosa e prepotente. E ela olha para o espelho e pergunta se existe alguém, né, mais bela do que ela. E o espelho diz que não, que ela é a mais bela de todas as belas. E ela segue feliz da vida até
o dia, e aí na narrativa Green é aos 7 anos de idade, né? Quando a Branca de Neve completa os 7 anos, ele diz: aqui nesse ambiente é você, mas de todo mundo, Branca de Neve é a mais bonita. Aí ela se revolta e começa a perseguição. E é interessante, primeiro, esses 7 anos que a gente pode ver em fase de desenvolvimento infantil, já é um momento que a criança está passando por um novo estágio de desenvolvimento, e acho que você pode falar depois na antroposofia, né? Que acho que tem alguma coisa e uma questão desse setênio, né? Uhum. E essa questão, então, dessa criança, dessa pureza e inocência que agora começa a ser notada e esse outro aspecto psicológico tenta corromper. Então, pensando agora num ponto de vista psicológico, psicanalítico aí, aonde o conto é um reflexo do nosso inconsciente, né? Segundo Jung, von Franz, etc. Aí a gente teria um outro aspecto nosso que é o que é corruptível, o que é vaidoso, o que é falho. É, num outro âmbito, a gente pode pensar em arquétipos. Então, a mãe boa demais, como a da Vasalisa, que morre no início do conto, e essa madrasta representando talvez essa mãe devoradora, ou esse aspecto não equilibrado da ânima feminina que precisa fazer algum movimento para ter um equilíbrio. E aí esse movimento é a sombra que faz, né? Então por isso que a necessidade sempre dessas madrastas existirem nesses contos é para movimentar uh, esse self feminino, para que essa ânima feminina consiga se integrar e ser mais inteira, precisa desse recalque é, feminino que movimenta. Então, na verdade, ela tem uma função importantíssima. Enquanto a mãe boa demais tem uma função quase de passar o bastão da geração, né? Como se a ancestralidade fosse passada, até a gente pode pensar o próprio genoma, o próprio sangue dela representando essa passagem ancestral que vem de todas as gerações, que faz parte do sangue dela. E aí a Branca de Neve sendo essa nova versão da mulher que vai ter que fazer esse caminho alquímico, que é o caminho de individuação lá do Jung, para se tornar mais inteira, né? E essa conexão com a ancestralidade e com esse processo alquímico mostra que essa criança, né, e ao deixar claro na Branca de Neve que é uma criança, ela é muito pura. Então, na Branca de Neve, a gente tem a temática da beleza como algo, um fio, né, condutor ao longo de toda a história, e na Vasalisa ela fala, né, que a Vasalisa era bonita, era muito boa, mas a beleza não é o ponto central, né, da rivalidade da madrasta. A beleza não vai ser um fio condutor na história, mas tem essa mesma coisa dessa perseguição que essa madrasta vai fazer por causa dessa pureza, dessa beleza que não é, na verdade, só um aspecto físico, mas essa beleza harmônica, isso que é uma beleza mais sublime, né? Algo até espiritual dessa pureza. E a madrasta empurra, né? Então as duas vão jogar para a floresta de certa forma. A madrasta da Vasalisa apagando o fogo, né? E pedindo que a menina vá buscar. E a madrasta da Branca de Neve exigindo que o caçador mate ela, leve ela para a floresta e mate. E novamente falando das cores alquímicas, né? Quando ela já profetiza que a Branca de Neve vai nascer com os símbolos dessa alquimia nela mesma, é como se ela também profetizasse. Ela vai representar essa geração para fazer o processo, que talvez não necessariamente tenha sido feito ainda. E ela vai ter que passar pelos estágios, né? Então, antes
de estar integrada, ela vai ter que passar por cada estágio de individuação, né, que na alquimia eles chamam de opus, né, que eles vai entrar nesse lugar novo, transformado no final, mas vai sofrer, né? É o caminho da alma, é o caminho de individuação, também é um caminho que vai ter que ter é, essa vai ter que se deparar com a floresta escura, com esse novo que não necessariamente se está preparado para enfrentar e vai se descobrindo a força dentro de si, vai se descobrindo ao longo desse caminho também as forças psíquicas que não se conhecia antes, né? E aí acho que agora dá para iniciar a fala do masculino, né? Desde o rei ao caçador, e aí vamos chegar nos anões e no príncipe. A gente pode pensar sempre todos os personagens, né, da narrativa como todos representando a mim, né, e eles fazendo um processo meio que quase que evolutivo, né, como se de um eu fosse dando um passo para alcançar o outro. E a gente consegue perceber isso nessa narrativa da Branca de Neve em relação aos masculinos, pensando que o pai, na verdade, ele é ausente, né, ele não faz nada a não ser casar e, né, não protege, não está presente. Aí o caçador já é um que ele obedece, né? Ele vem em prol do desejo, né? Desse feminino, dessa ânima da sombra, né? De matar. Ele vem para cumprir essa tarefa, mas ele não consegue, né? Ao mesmo tempo que ele não consegue cumprir, não consegue matar, ele também não consegue proteger. Ele ainda não tem essa conexão com o arquétipo de proteção do masculino, né? Ele ainda está desvinculado disso, ele ainda está numa etapa que ele não é capaz, né? Não é capaz de acolhê-la, de protegê-la. E aí a gente passa depois para os anões, representando já um masculino que já consegue acolher, já consegue dar alguma proteção, mas não consegue, né? Talvez por ser um masculino fragmentado, né? Não inteiro, ali repartido em 7 partes, né? Ele, ele não dá conta ainda de ser esse protetor, de fazer esse papel, mas ele ainda faz alguma proteção, consegue dar algum suporte, algum acolhimento, até que quando o príncipe, né, aquele que é capaz, ele chega e aí eles entregam, né? Passa, quase que como se a gente pudesse ver esses saltos evolutivos acontecendo aí nesses personagens masculinos. Muito legal. Aí, enquanto você falava, eu fui anotando para não perder, porque acho que é muito legal retomar, né? Então, esse masculino ausente do pai, esse primeiro masculino que dá, por ele estar tão ausente, ele dá abertura para essa ânima que representa aí a mãe, a rainha, né? A madrasta, para essa ânima desequilibrada. Então ele traz essa ânima. Por ele estar tão ausente, tem um espaço aí que é tomado por essa ânima. Ela consegue entrar. Aí nós vamos para esse masculino que age, mas ainda é muito enfraquecido, muito Dominado, né? Ele é dominado dominado. ainda, isso, por uma ânima desequilibrada. E aí ele, no momento crucial, ele começa a ser contaminado positivamente pela pureza, né? Então Isso. ele começa um percurso lá nesse arrependimento, nesse perdão de deixar ir, mas ainda sem conseguir agir por ela, né? A única ação é não fazer a ação. Deixa Aí, eu fazer um pequeno comentário aqui. sim. Eu estava em aula conversando com as minhas alunas e veio um comentário assim: "Ah, ele só salvou porque era bonitinha, se fosse feia, tinha matado", né. E aí a gente riu e tudo, daí eu falei: "Tá, eh, existe uma verdade cultural, né, de uma percepção do nosso tempo e espaço nisso que você está trazendo, mas a temática do conto, né, vai estar usando a beleza como mote. Aí a gente tem que pensar que essa beleza não é só um aspecto físico, né, ela está num outro lugar, então vamos dar um passo, né, o que mais isso quer dizer?
né? Então, você usou, né, foi a sua fala que me fez lembrar esse comentário que rolou na aula, porque você falou, ele se vê contaminado pela pureza, você falou, você não falou a beleza. Eu não Então, falaria mesmo, porque para mim é, está muito claro que é a isso. pureza que é bela, né? E até Uhum, você falou que leu algo comentando sobre os arquétipos de Vênus, né? E acho isso. que essa seria a Vênus Urânia, né? Então seria esse amor elevado, essa beleza elevada, que na própria deusa Vênus tem essa distinção desses dois. Uma deusa nasce de uma fonte, a outra de outra fonte, e essa que é a Urânia nasce da espuminha do mar, e ela é esse amor universal, belo, elevado e puro. E na Branca de Neve ela representa este aspecto da psique, né? Então não é que Uhum, ela seja a mulher pura e elevada, porque não existe. Ela é um aspecto da psique feminina, se a gente estiver falando aqui especificamente sobre a mulher, que representa essa pureza e que precisa ser confrontada com o mundano, que representa essa rainha, então, aí da outra Vênus, que seria a mundana, das paixões humanas e tal. E da aí matéria, da né? matéria. Da Então, acho beleza física isso, mesmo. de fato, da vaidade, que também faz parte desse arquétipo. E aí Uhum, tem que ter esse caminho de entender até a beleza mora onde? A pureza é mais belo do que a beleza física, e acho que é muito uhum, contemporâneo essa discussão, porque a gente vive numa sociedade onde tudo é a aparência, e com certeza é da Vênus mundana e não da Vênus urânia, né? uhum, Pouco a gente consegue se conectar com a essência, que seria essa Vênus urânia, mas sim com a aparência, com o que está aos nossos olhos. Tanto é que os filtros, 1000 filtros do Instagram estão aí para deixar uma aparência que não é real. E aí, só terminando esse ciclo, então, esse masculino fraco ainda é contaminado, então, por essa pureza que é bela, sim, também. Então, a uhum. beleza física dela representando também essa beleza interna, e ele não consegue, de forma alguma, é, eliminar, e nem poderia, né? Não faria sentido aí, dentro desse análise psicológica, que se eliminasse esse princípio. Então, é natural que a história continuaria, ele deixa ela aí encontra os fragmentados, né, que já têm mais força, eles já conseguem dar conta, como se eles estivessem né, os anões num lugar transitório, onde o masculino começa a se fortalecer, porém de um jeito mais rudimentar, mais rude. Eles estão dentro Isso. da caverna caçando, colhendo, né, cavando ouro, escavando pedras preciosas. Então eles já estão num lugar psíquico muito mais é, poderoso, muito mais frutífero, onde vão chegar coisas mais ricas. Pensando na metáfora desse ouro e dessas joias como a riqueza interior, então já está num lugar interior. Aí, para mim, seria a entrada da Vasalisa na casa da Baba Yaga, seria a entrada dessa Branca de Neve na casa dos anões e todo esse percurso aí de trabalho que ela executa serviços, eles também estão executando e trabalhando muito fortemente. E aí, finalmente, nós temos o príncipe representando esse ser inteiro, então o ânimos finalmente fortalecido, o ânimos que consegue estar no mesmo patamar da ânima, e aí ele consegue resgatar ela e formar esse par. É, queria comentar algumas coisas, mas vou deixar mais para frente, porque a gente vai retomar. Pensando no fio, né, da narrativa, essa entrada dela, porque daí ela foge, o caçador, né, deixa ela fugir, ela passa pela floresta, né, Vasalisa também atravessa a floresta, e ela chega nessa casa, né, que você compara aí a casa da Yaga, que, meu, é maravilhoso, eu adoro olhar para essas duas narrativas juntas, eu acho muito incrível. E aí, a entrada dela na casa tem um processo que eu acho bastante interessante, que se a gente tira, passa batido,
não é tão relevante assim para a narrativa central, mas eu acho muito simbólico, né? Que ela chega, ela tá com medo, tá na floresta, né? E aí ela encontra aquele recôndito, né? Aquele lugar que ela fala, uau! E aí ela chega, e diferente do desenho da Disney, que tá tudo bagunçado e tal, tá tudo arrumadinho e limpinho. E aí ela entra naquele lugar e ela vê os 7 pratinhos, 7 garfinhos, 7 copinhos, né? Ela vê todo as 7 caminhas, né? Tudo muito organizado e aí ela vai comer, ela vai beber porque ela tem fome, ela tem sede, mas ela não quer explorar. Então ela faz um pouquinho de cada um, ela bebe um pouquinho de um copinho, ela come um pouquinho de um pratinho, né, e ela testa as camas e escolhe a cama que ela cabe perfeitamente para dormir. E eu acho tudo isso muito simbólico, muito bonito. Não dá para não pensar na Caixinhos Dourados, né? Entrando na casa dos Imediato. ursos, não tem como. Mas eu acho que é muito, muito legal, porque é isso, é um simbólico que se você retira da narrativa central, a narrativa central continua fazendo sentido. Mas eu acho que tem muitas sutilezas simbólicas aí para a gente pensar. E uma delas é esse 7, né? 7, 7, 7, 7, 7, que vem com muita força. E esse conto tem o 3 também, muito forte, né? Sim, Então, são números que são simbólicos em todas as culturas, praticamente, né? exato. E se você quiser fazer algum Eu acho comentário antes que. de... Deixa eu ver se eu não perdi, que eu tava pensando alguma coisa sobre a casinha. Ah, sim. É, ela acaba se refugiando e criando uma vida, vivendo lá. E depois a gente vai ter esse período onde a bruxa, né, a madraça descobre o paradeiro e ela começa um novo ciclo dentro eh, dessa parte maior da narrativa, onde ela está dentro da casa deles, onde a madraça vai começar a pôr em prova, a testar ela. E eu fiquei pensando aqui, realmente, e novamente entra a ânima precisando mover para acontecer os processos alquímicos, né? Porque a ânima da Branca de Neve aí, dessa pureza, ela precisa ser testada para de fato fazer o processo por inteiro para chegar na individuação, para chegar na transformação, na transmutação, né? E e também ela não pertence a esse lugar. Ela pode passar por um lugar desse, mas ela é filha de rainha e de rei. Ela não pode é, ficar pousar a sua existência psíquica, não pode ficar restrita a uma casinha dos anões. Por mais que isso sirva de lugar de conforto e refúgio, alguma coisa ia ter que acontecer para movimentar. Não é possível que essa ânima restrinja o seu potencial e fique parada em um lugar tão pequeno diante da potência dela. Uhum. Então, pensando no nosso na nossa própria psique, seria aqueles momentos que a gente fica parado e estagnado numa zona de conforto, onde está tudo fluindo certinho, mas está tudo medíocre, porque não tem mais crescimento, está tudo mediano. Né? Precisa ter algo para impulsionar. E geralmente a gente pode pensar na sincronicidade do Jung, a gente pode pensar nas coisas da vida que vêm de fora, que a gente não busca e não quer causar, mas elas causam em nós. E aí a mudança vem drástica e a gente está no nigredo, porque precisa estar no nigredo para depois vir o albedo e o rubedo no final. Então, precisa passar por esse processo. Ele não pode ficar estagnado, porque ficar estagnado é ficar num polo negativo desse nigredo, como se eu ficasse na putrefação, como se eu ficasse na morte, essa pulsão parada, onde nada evolui. Acho que tem duas coisas da madrasta e dos personagens femininos aqui. E, ixi, perdi a outra, daqui a pouco volta. Bom, vamos falar da madrasta. Na Branca de Neve, a mesma madrasta,
né, que impulsiona ela, que joga ela para floresta, persegue, quer matar, é a mesma que aqui retorna. E na Vasalisa eu preciso separar esse aspecto do feminino sombra em dois, porque a madrasta que apaga o fogo, ela é um aspecto sombra desprovido, desconectado, desprovido de qualquer tipo de versão luz. Ela está desconexa, né? Ela é realmente um aspecto não integrado. Agora, a Baba Yaga, ela é também um aspecto sombra, mas ela já é a sombra já potente, já integrada. Ela representa ali um, um, um feminino que já transmutou, né, que já passou por todos esses processos e tem a sombra integrada em si, e por isso tem uma potência, e por isso consegue ensinar, e por isso consegue ser justa, mas também conhece as sombras, conhece as magias, conhece todo esse lado, e também pode matar, se preciso for, né? Se não cumprir com o acordo. E isso era outra coisa, o acordo. Quando ela entra na Yaga, ela tem que cumprir as tarefas. E com os anões também. Eles também falam, para você ficar, você tem que lavar, passar, cozinhar e fazer as tarefas aqui. E aí na aula também rolou uma coisa engraçada nesse momento, que foi, tem que ser a doméstica, né? E aí é isso, né? Existe isso. Claro que existe essa camada do, pô, olha, né, a mulher submetida, olha essa questão. Claro que isso tá aqui, mas o que mais, né, que isso quer dizer? O que que essas tarefas, né? O que que é o limpar, o lavar, o cozinhar? O que que é isso dentro da alma, né? O que quer dizer isso na psique? Como que isso vai influenciar? O que que organizar a casa, né, tem a ver internamente comigo? Quando eu tô ali nesse processo de mexer com as minhas questões internas, né? E eu limpo, organizo e lavo, eu vou colocando cada coisa, eu vou dando lugar para essas coisas, eu vou nomeando essas coisas e eu vou separando, assim como a Vasalisa tem que separar, né? Ela também lava, passa, cozinha, mas ela tem que separar com mais clareza elementos já mágicos, né? Elementos de uma magia ancestral, né? Separar o milho mofado do milho bom, separar a semente de papoula do estrume, mas não deixa de ser ali um acordo, um contrato, e essas tarefas que a gente pode supor que, sendo a princesa, a Branca de Neve não fazia no castelo, né? E ali ela tem que aprender também, ela tem que se colocar nesse lugar de passar por esse processo que provavelmente na narrativa não diz, mas leva um tempo, né? Ela não fica ali 2, 3 dias, né? Dá a impressão que um tempo se passa Ela vive até lá. que e aí a gente volta para a questão dos setênios que você falou, né? Então, se do 0 ao 7 ela estava protegida e guardada, e aí tem o marco, né? Que é uma passagem na antroposofia, a gente vai falar dos marcos de desenvolvimento, então, ao 7, mais ou menos, a gente tem um marco, e aí a gente pode pensar aí que talvez tenha um passado Mais 7, mais, né? Até mais pelo número 7, dos anões serem 7, né? isso. E ela se tornou uma adolescente também para cair na lábia da madrasta disfarçada, trazendo coisas que vão aguçar a vaidade dela, né? Exatamente. Porque ela traz um pente para o cabelo ficar mais bonito, ela traz uma roupa, ela diz: você tá muito esfarrapada, você precisa se vestir melhor, né? Algumas versões vão ser as fitas que você falou, algumas versões vão ser um corpete, mas é sempre essa vestimenta, né? Isso que E vem algo aqui da no corpo. vaidade, algo do adereço, né? Algo. Isso. Então, ela já é adolescente, ela não é uma criança mais, né? Ela é uma adolescente interessada também nessas vaidades, né? E ela sabe que ela não deve atender, mas ela cai na tentação porque ela já está num outro estágio, provavelmente, né? A gente fazendo aqui, pedindo licença para fazer essas interpretações. E aí, nesse período, vamos pensar que ela está nesse segundo período aí desse setênio que se passa com os anões.
É exatamente isso, aquilo que eu falava de não poder ficar parado lá, né? Então a mulher precisa deixar de ser adolescente para virar mulher. E aí, simbolicamente, vai acontecer alguma ruptura maior para ela se tornar essa mulher, né? E por isso até essa integração maior com o ânimos, né? Que ela precisa ter essa casinha teve que ir sendo arrumada, essas tarefas foram sendo executadas, tarefas menores, tarefas de casa, tarefas internas, que talvez a adolescente tenha que ir se entendendo como mulher aos poucos, até chegar o momento onde de fato algo acontece até nos seus hormônios, onde ela não é mais somente uma menina, ela começa a se tornar a mulher. E aí a gente vai ter um momento crucial aí da maçã, que você já, né, comentando do conto, né, na versão ela não, ela engasga, né, ela tá engasgada, ela tá choking, ela tá sufocada com a maçã, não é que ela engoliu um veneno, mas também essa figura do veneno é muito interessante, né, qual é o veneno que paralisa, qual é o veneno que a gente acaba por vontade própria se seduzindo e permitindo que entre e permitindo que permaneça em nós, né? E aí, sim, ela fica lá paralisada até que dessa vez o ânimos é que tem que fazer o processo, esse ânimos fortalecido. E aí também eu não consigo deixar de trazer o Barba Azul da Clarissa, né, do Mulheres que Correm com os Lobos, dessa necessidade, depois de toda a exploração que foi feita pela mulher dentro da casa do Barba Azul, no final ela precisa dos irmãos, do ânimos forte para ele chegar e terminar o processo, porque precisa estar integrado, não dá para ser só um lado, né? E aí fica a crítica que a gente faz quando a gente olha somente do ponto de vista contemporâneo, sociológico, olhando cultural, Cultural. porque não dá para a gente aprofundar. É uma camada que está bem perto da superfície e olhar para esse lugar mais cultural. Tá, existe, tá aí, a gente consegue olhar, mas as camadas simbólicas, psicológicas estão muito mais fundas. E aí não tem Uhum. a ver com não tem a ver com o príncipe que representa o homem e o homem sempre tem que salvar. Não, ele representa o ânimos que, eh, segundo Jung, é a parte interna da mulher. Então, representa a própria mulher. Uhum. Sim. Ainda para a gente fazer essa saída aí, né, dela comer a maçã, tem uma coisa, acho que é importante que a gente não trouxe, que é a casa. A casa também é símbolo do sete, né? É, disse até que a criança, quando desenha a casa, mesmo num lugar que ela nunca tenha visto televisão e assistido, ela sempre vai fazer a casa com aquele teto triangular, porque parece que é uma coisa interna nossa, né? E aí a casa é um quadrado, né? 4 pontos e um triângulo em cima, 3 pontos. E é esse símbolo também nosso de desenvolvimento, né, dos corpos, né, físico, vital, emocional, e a mente que a gente já alcança nessa existência, né, e os outros 3 superiores que supostamente a gente vai evoluir, vai alcançar até chegar no Manás, né, esses 3 que estão acima, no teto, né. Então, assim, eu nunca fui estudar a fundo essa questão do desenho da casa mesmo, mas eu acredito que deve ter aí algumas pesquisas a esse respeito desse desenho, né, dessa simbologia. Mas a simbologia é o 7, né? O 3 que vem em cima, esse 3 espiritual, e esse 4 da matéria embaixo. E aí ali, né, na casa é que as coisas acontecem, né? Que esse processo acontece. E ela vai passar pelas 3 provações da madrasta que vem disfarçada, né? Que traz essa malícia. E quando ela come a maçã, ela está tentada, né? Essa maçã como símbolo da tentação, né? Também desse portal entre mundos, né? Como na mitologia hebraica ou judaica cristã, né? A gente
da narrativa da saída do paraíso, que é quando eles, ao morderem a maçã, ganham o conhecimento, e a partir do momento que eles têm conhecimento, eles não podem mais continuar ali, que nada mais é que a representação da saída da infância, né? Que é quando você descobre algumas coisas e aí você não pode mais, não se volta mais atrás. E ali ela passa por isso, e aí ela cai em sono profundo. Então, na narrativa, a gente vai ver ela dormir, mas a gente pode pensar, né, nessa interpretação mais simbólica junguiana, que esse sono profundo é uma entrada na psique, é um mergulho interno que ela vai fazer. Então, ela passa anos, e aí é claro na narrativa, ela passa anos dormindo, né? E esses anos que ela vai passar dormindo também pode representar aí um novo setênio, né? Então, e aí esse Novo momento que ciclo, né? isso, que a gente não está vendo nada acontecer, olhando para a narrativa, mas que internamente, simbolicamente, talvez ela esteja dentro da casa da Yaga, fazendo ali, né, cumprindo nesse mundo mágico interior, né? Seria o caldeirão da Yaga, e também na alquimia tem essa questão de ser um caldeirão alquímico, onde todos os processos estão acontecendo com o calcinátil, que seria esse fogo que está queimando e permitindo que as coisas se separem, né? Que o que é sublime suba e o que é pesado se separe, né? E desça. E aí eu queria trazer na teosofia, né? Aqui tem essa sabedoria sobre os corpos sutis. E aí a gente vai ter o primeiro corpo seria, então, no que a Ana trouxe do quadrado e depois do triângulo. O primeiro corpo é o físico, seria da nossa dimensão, na terceira dimensão. Aí sobe para o corpo etérico, que é um corpo energético. Depois ele sobe para o corpo astral, que já está numa quarta dimensão, que seria o espírito, como a gente imagina, assim, que daria para ver, né? Depois a gente subiria mais um, aí ele está no mental, e aí o mental é dividido em mental inferior, que seria o último desses quatro primeiros, que ainda estão ligados à matéria, então seria essa consciência da matéria, esse mental inferior. Aí começo a subir para os três que faltam, que são os superiores. Eu tenho o mental superior, que é uma consciência elevada. Aqui acho que dá perfeitamente para a gente fazer a analogia que a gente trouxe da Vênus. Então, o mental inferior está com a Vênus mundana e o mental superior está com essa Urânia, que vai trazer o amor universal, a pureza, o algo mais elevado. E é o embate aí da nossa narrativa. Aí eu vou para o búdico e finalmente o átmico, né, que seria o último lá desses três aí lá superiores, que um dia o nosso espírito, né, a nossa consciência, teoricamente, de acordo com essa sabedoria ancestral aí, espiritualista, evoluiria, né? Dentro da antroposofia, o Steiner bebe, né, dessa fonte, então essa Ele também iniciou na teosofia, né? ele foi até Iniciado. presidente da sociedade teosófica, né? E aí chega uma hora que ele rompe, trazendo o cristianismo ocultista, né? Então ele traz uma coisa mais que dentro da sociedade teosófica não cabia. E a gente olha também para essas provas que ela vai passar também como essas etapas, né? E cada uma delas também estaria ligada aí a algum elemento. E por isso também eu gosto da boca, pensar da boca vermelha, porque aquela que vai no corpo, né? A roupa, né? O cinto, ou as fitas, ou o corpete, né? Ele estaria aqui nessa tríade. Pensar, sentir, querer, ele estaria no corpo, né? Ele estaria no, no ele vai estar, pera lá, o pente está no pensar, a maçã está no querer e aqui está no sentir, né? Então está no rítmico aqui. Aí a outra prova vai vir para essa cabeça, né, esse cabelo. Então, um tá no branco, o outro tá no preto, e aí a maçã, nesse querer, nesse movimento, nesse metabólico, estaria no,
no símbolo do vermelho na boca. Então, eu gosto de fazer essa relação simbólica, né, desse 3 que não é um 3 qualquer, então desses objetos que não são objetos quaisquer, né, eles fazem parte dessa etapa, né, e vão pegar aí também essa trimembração do corpo, que é uma base, um princípio básico dentro da antroposofia também, né, essa trimembração. Muito legal. E aí, bom, aproveitando que nós estamos expandindo para esses conhecimentos ocultistas, né? Que eu também gosto muito, né? Que também faz parte do conhecimento simbólico. A própria alquimia era um conhecimento ocultista que o próprio Jung bebeu. Uhum. E aí, como a Ana fala dessa questão de pensar nos corpos, mas também pensar nessa composição nossa, né? Então, se eu pensar na nossa composição espírito, energia, matéria, tem os nossos chakras, que são os nossos centros energéticos, que também estão conectados com esses corpos. Então, o chakra básico, Isso. que é o chakra sexual, o chakra da terra, ele estaria com o corpo físico, ele carrega a energia desse corpo físico, aí ele vai subindo. O chakra que está acima do básico seria o chakra esplênico, que ele já tem esse corpo etérico, subindo mais um pouco o umbilical, que estaria do umbigo para a boca do estômago. Eu tenho o campo emocional também, então esse etérico emocional e esse astral emocional, então tem as nossas emoções. Aí vai subindo, chega no cardíaco, que está aqui no nosso peito, que seria o mental inferior e racional, o laríngeo, que é aqui na nossa garganta, o mental superior e inteligente, o frontal, que está aqui no meio da sobrancelha entre os olhos, seria a nossa consciência aqui, e aí o nosso espírito representado aqui no nosso topo da cabeça, a coroa, que liga ao mais etéreo, ao mais espiritual, que seria o próprio espírito. Então, o físico lá embaixo conectado com a matéria e lá em cima o espírito coronário conectado com essa consciência mais sutil e espiritual. E aí a gente pode pensar, então, nesses passos, nessas etapas, né, da matéria para o espírito e do espírito para a matéria, porque a ideia também é que seja a lemniscata que a gente tanto fala, né? Que seja um ciclo que venha de lá para cá e de cá para lá, e não que ele chegue num lugar e estagne, porque não existe essa estagnação. É sempre um processo, né, simbólico. E se a gente pensar ela em pé, né, como o número 8, ela cabe aqui nos chakras também, e o central é o core, né, o do coração é o Sim, aonde centro. junta os três superiores, aonde junta os três inferiores aqui. E o Isso. equilíbrio de um ou de outro pode impactar aqui. Por isso que a nossa emoção é tão impactada, positiva ou negativamente. Uhum. E Angústia. é, e é onde está o sistema rítmico, né? Que é o central, onde a gente inspira o mundo e expira, né? Tá aqui no meio. É onde, para a antroposofia, é onde os corpos, os nossos 4 corpos sutis, né? Que são esses 4 básicos, né? Físico, vital, energético, emocional e esse mental, eles estão todos conectados, aonde todos eles se encontram, o centro deles também é aqui no core, né? Então é aqui onde todos eles se alinham. E aí é o primeiro, né, que ela pega nas tarefas. Então é o corpete, é aqui, ó, é no sistema rítmico. E aí quando eu desequilibro o rítmico, eu dou conta de tirar o resto do lugar. Porque eu posso até estar um pouco desequilibrada na cabeça, um pouco desequilibrada na vontade, né? Posso agir por impulso, posso não agir nada, ficar só pensando e continuar. Mas quando eu afeto o central, né, que é o que coordena essas coisas, que traz equilíbrio, aí eu sou capaz de atingir os outros e matar, né? Eu sou capaz de levar a essa prova mais profunda que ela vai passar. E aí a gente pode pensar também que ela passa as 3 provas são a prova do eu animal, né, ali quando a gente é soma e passa para a psique, do eu humano, quando a gente é psique e passa para o nous, né, do conhecimento,
E daí o eu divino, que é quando a gente passa do nous para Deus em si, né? Que é também esse processo. E é sempre pensando em subida, né? E a gente vê claramente que a Vasalisa é um conto em espiral ascendente. E eu sempre me questionei se a Branca de Neve também era, né? Mas acho que tá ficando cada vez mais claro para mim que sim. E esse 7 também, né? Dos 7 chakras, né? 7 chakras, 7 cores do arco-íris, 7 notas Anões, musicais, 7 anões, né? E o esse setênio, 7 né? isso, muito, muito forte, né? Então, indicando que é esse processo, né? De subida mesmo, esse processo de evolução, de conexão com esse algo maior, simbólico, né? É muito. E para terminar, né, a gente chega no Animus, que é o príncipe, como você já tinha falado, os anões acabam convencidos que o príncipe é a única salvação agora. Ele pede, né, implora para os anões, ele se apaixona perdidamente ao ver lá a Branca de Neve em repouso. E aí ele pede para os anões que confiem a Branca de Neve a ele. E depois de um pouco lá resistirem, eles entendem que não tem salvação com os anões. É aquilo que a gente já dizia, que aquele eu fragmentado, aquele ânimos fragmentado, por mais que já tenha um papel mais bem definido, não é suficiente. E aí agora é o príncipe, que é o ânimos fortalecido finalmente que chega, e aí ele pede para os súditos levarem, né, a esquife, e aí a história é que ela cai e sai finalmente dela a parte da maçã que estava sufocando, e ela desperta, né? E aí sim a gente vai ter a etapa final aí da história, onde eles vão ser felizes para sempre, entre aspas, né? Antes da gente dar o passo para terminar a narrativa, eu queria falar mais um pouquinho da maçã como símbolo, porque tem uma coisa, acho que super relevante, que é o corte da maçã, né? Quando você corta a maçã assim, na horizontal, e aí você olha para as sementes, você vê aquele pentagrama, né? Aquele 5 representado ali. E quando você corta ela na vertical, aí você vê o 2, né? Aqueles dois lados, assim, eu acho que é muito simbólico que seja, né, o interior da maçã traga justamente os números que não são os números da narrativa, né? Traz o 5 e traz o 2 com muita força. E é esse marco, né, que marca aí a, a transição, né? Esse passo que ela vai dar para a morte profunda, que vai fazer ela alcançar tudo que ela precisa ali para estar pronta para encontrar esse príncipe que vai chegar para o casamento alquímico. E esse Mas tem uma. 2 para mim, faz sentido muito na narrativa, que seria o tempo inteiro esse polo do ânimos e da ânima, que finalmente, Ah, por sim, causa da maçã no final, vai chegar, né? O ânimos isso. fortalecido chega e aí tem esse dois. Legal. Não, é maravilhoso, mas ele não tá narrado, né? Ele tá no por trás, né? É numa Diferente do 7, análise, né? Numa isso, análise. do 7 e do 2 do 3 que estão ali, né, com muita força. Mas eu acho muito, muito simbólico, muito bonito olhar para essa fruta especificamente. É muito bonito ver também quando você corta, né, e ver a estrelinha assim. Mostrava no jardim para as crianças, eles, oh, aí toda vez que tinha maçã, depois que ensinava, eles queriam que cortasse para eles verem, olha que lindo. É muito bonito, né? As crianças se comovem, assim, elas são muito a admiração é muito grande da criança, né, pelo mundo. Então, quando você mostra, é muito legal como ela se entrega. Mas, enfim, tem uma coisa importante na narrativa escrita que não aparece com clareza. Acho que os animais, eles aparecem na Disney ali, com força, ela canta com os bichos e tal. Mas na narrativa dos Grimm, enquanto ela tá lá no alto da esqui, da montanha, na esquife, né, de vidro ou de cristal, enfim, vai variar, mas é transparente, né, para que ela seja vista, porque ela não definha, né, ela aparenta a morte, mas ela continua, ela não se decompõe, ela continua com aquela aparência é,
viva. E aí ela recebe a visita de 3 animais. Eu acho que tem uma coisa importante aqui, né? São 3 aves. Então, ela vai receber a visita primeiro da coruja, depois do corvo e depois da pomba. E aí, foi até uma aluna que eu já tinha pensado, pomba branca, o corvo é preto, mas sabe quando não passa assim, a coruja é o vermelho? Não passou. E de repente a aluna falou, eu falei, Márcia, vou colocar seu nome no meu trabalho lá como referência. Quando eu escrever sobre esse assunto. É isso, se a gente colocar a coruja como esse vermelho, né? E a coruja, símbolo da sabedoria, né? Tão clássico. O corvo, símbolo da morte, esse preto, e a pomba branca, né? O símbolo da paz, o símbolo do amor, o símbolo, né, da espiritualidade, toda a pureza, nesses 3 animais que a visitam. Acho que é isso. Se a gente tira da narrativa, a narrativa faz sentido sem ela. Mas é Mas um está ali símbolo que simbólico, tá lá, né? marcado, Reforçando importante. mais ainda esse processo alquímico, né? E lembrando Uhum. que o rubedo, que seria a coruja nesse caso, seria o final do processo alquímico. E é a sabedoria, né? Então, é conseguir fazer esse processo de sabedoria, de um conhecimento novo que torna a gente diferente, né? Legal. E é depois que ela recebe essa visita que ela vai, então, receber, o príncipe vai chegar. E o Eu príncipe queria, antes vem. do príncipe, quando você falou das crianças em êxtase, né? Olhando para algo, maravilhados, eu acho, né? Que em inglês Isso. é in awe, né? Uma palavra que eu acho tão bonita, né? E aí me lembrou de uma música de uma banda que Oh, chama Nightwish, que fala do planeta Terra, né? E aí eles estão descrevendo como é que seria o de fora olhando esse círculo lindo, sozinhos, é, nesse espaço imenso e qual seria essa sensação? E aí eu pensei justamente que essa é a sensação das crianças, porque elas estão olhando para algo grandioso e novo para elas, né? Porque ainda elas estão conhecendo o mundo, sendo introduzidas ao mundo, como a gente fala da Hannah Arendt, né? Como ela diz. E aí ele fala alive, aware, in awe, before the grandeur of it all. Aí então ele está viva, está consciente e está em êxtase, olhando para a grandiosidade de tudo isso, né? E aí ele fala esse pontinho pálido, flutuante, que é o planeta Terra, que tem formas infinitas e muito bonitas, né? Então eu acho que essa sensação infinita, de beleza infinita que a gente também tem no nosso pobre planetinha que a gente judia tanto e introduzir isso às crianças, né? Também é introduzir essa beleza, né? Tentar mostrar para eles a beleza, porque depois vai ter essa ânima desequilibrada mostrando também as coisas mundanas não belas. alive, aware, e como que é a outra expressão? In awe. É in ó, não tem A, né? É porque para a antroposofia a vogal A, né, ela é representada euritmicamente com os braços abertos, né? E pode ser para baixo na terra ou para cima, né? Todo isso é A, e o A é da admiração. E quando você faz você recebe o mundo, você se abre para receber o mundo. Só que esse A que vira O, né? E o O acolhe, o O é redondo, né? E o O, E a né? gente abraça Então, esse planeta. isso é muito legal, né? Pensar. E a criança ela faz, E é uma coisa linda, né? é uma, essa é a pureza, né? Ela está olhando com um olhar puro e um olhar de primeira vez, né? Que vai se Uhum. perder quando tudo já virar mais do mesmo, né? Quando o Instagram se instaurar. Então a gente tem que aproveitar, né? E tem a ver muito com o olhar fenomenológico que a gente vem falando no curso e tudo mais, né? Estamos aí em processo do curso de observação fenomenológica para as narrativas que eu estou fazendo lá no Dédalus, e a próxima aula aí é o quarto passo, o quarto fogo, o passo fogo, o quarto fogo. Enfim, o
o príncipe. O príncipe chega e vamos então ter o casamento alquímico. Isso, onde finalmente a gente tem o encontro de Eros e Psique, né? A gente tem finalmente o duplo aí da maçã, né? Que formam um inteiro. E aí, curiosamente, a gente não vê esse depois, né? Lá no filme da animação da Walt Disney, a gente vê o castelo meio que num lugar mais elevado. Então, também aí várias interpretações, né? Uma delas é que, de fato, ela morre para esse mundo e o príncipe vem levar ela para esse outro lugar mais elevado. E a gente pensando nesse set que a gente falou dos corpos, é como se ela tivesse se desvencilhando dos corpos ligados à matéria e tivesse se elevando para os corpos mais espirituais, né? Então, simbolicamente, ela estaria elevando-se, subindo, como se o seu espírito estivesse entrando numa nova etapa. Então, há uma morte simbólica, de fato, desse ser que não é mais o mesmo. Só que no conto a gente tem, né, o continuar aí da narrativa onde eles vão se casar, onde a rainha, a madrasta é convidada e tem algo esperando por ela, algo muito especial que estava sendo guardado e cultivado lá, só esperando pela madrasta. Tem só um detalhe do Eros e Psique, que na poesia do Fernando Pessoa, logo no final ele fala que quando o príncipe olha, né, para ela, ele percebe que na verdade era ele mesmo a princesa que dormia, né? É Então lindo isso. esse dois que na verdade é um, né? E Uhum. esse um que é o outro, né? É, nesse símbolo do yin e yang, né? Que a gente está falando que não é do gênero masculino, feminino, homem e mulher, né? Não é nesse aspecto cultural que a gente tem hoje, mas nesse aspecto, nessa camada mais profunda e simbólica que é esse dois que vira um, né? É arquetípica mesmo, né? De ânimos e Isso. ânima, de força, princípio masculino e feminino, que faz todo sentido o yin e yang, porque o Jung também bebeu dessa fonte quando ele Isso. estava fazendo, pensando e desenvolvendo a sua teoria. E o Yin e o Yang representam a totalidade, mas que se realiza através do duplo, através justamente das forças, feminino, masculino, dia e noite, sombra e luz. Então, são forças que formam um todo. Por isso, também se realiza através de homem e mulher, biologicamente, culturalmente, né? Mas isso está em âmbitos muito mais profundos e simbólicos do que só dizer homem, mulher. Isso aí é muito reduzir demais, aí realmente não é essa a nossa análise, nunca vai ser. E no casamento, a gente tem, né, essa união simbolizada, mas na Disney ele coloca no beijo, né? Porque o beijo também é esse toque, né? Esse momento em que esses dois se encontram, né? E é muito importante pensar que, claro, não é para sair beijando ninguém que está dormindo sem autorização. Claro que, né, essas camadas interpretativas elas existem, né? Mas a narrativa Conto de Fada, ela fala de um lugar mais profundo. Então, o que mais isso quer dizer? Né? E esse que mais, né, é esse momento de união, esse símbolo muito mais profundo, né, que na narrativa escrita não tem, né, esse beijo, mas tem esse casamento, né, Que que nos é lembra da Bela Adormecida, né? Porque também. aí a gente foi vendo que vários temas se repetem. E isso a Marie-Louise von Franz fala bastante. Na verdade, os contos de fada estão repetindo temas maiores e menores psíquicos nossos de como funciona a nossa mente. Então, eles vêm se repetindo. Então, por isso que a gente identifica vários momentos de outros contos, porque na verdade estão todos falando da mesma coisa, que é a nossa psique, é o nosso inconsciente. E ela vai então ter a vingança com a madrasta, né? A madrasta vem ao casamento, né? Roxa de raiva e já está preparado para ela os sapatos em brasa para ela dançar até a morte. E assim como a Vasalisa, ela
fumegada, não é essa palavra, ela é Fulminada? fulminada. Ela é fulminada na Vasalisa pela caveira, né, que vai com os olhos, né, observando e corroendo elas por dentro, né, a madrasta e as irmãs. E aqui ela é pelos sapatos, é pelos pés e é ao dançar, que também remete a outros contos de fadas, né, dos sapatinhos vermelhos e tal. Mas essa necessidade de que esse feminino da sombra seja eliminado, ele precisa ser eliminado, né, a partir do momento que eu integro, né, que essas forças estão integradas, e a integração da Vasalisa é representada pela conquista do fogo, né, que ela sai com aquilo empoderada na mão, quando integrada, a sombra que não faz parte precisa ser eliminada, né? Ela precisa ir embora, ela precisa dar um passo também, ela precisa virar a Baba Yaga. Se ela não virar a Baba Yaga, ela não tem lugar, né? Se a gente pensar nesse ânimos, onde está na Vasalisa, porque ele é muito mais rarefeito, se a gente for pensar, na verdade, esse fogo é esse ânimos, porque na verdade o ânimos é esse impulso que Uhum. age, né? E o que permite a transformação acaba sendo a caveira e o fogo. Então ele tá, essa força está lá, né? Sim, com certeza. E elas fazem, então, esse processo de alcançar esse self, elas se integram, né? E o que vai acontecer depois, uma nova narrativa, né? Essa é outra história. E há muitas versões da Vasalisa, inclusive, que ela tem o casamento, né? Uma versão que ela vira tecelã, que ela vai aprender essas técnicas, e há versões que ela se casa também com o príncipe, porque esse Felizes para Sempre, ele também está ligado com essa conexão de alcançar o nirvana, né? Com essa condição de estar alçado a um aspecto espiritual maior, né? Então, não é o Felizes para Sempre na Terra, não é que aqui eles nunca brigaram, não é sobre isso, né? É essa outra camada mais profunda que traz esse Felizes para Sempre. Legal. Acho que a gente cobriu bem, com as nossas análises, que trazem análises de outros autores e pessoas que já falaram, e traz o nosso toque especial aqui do Instituto Contos Ancestrais. E eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa jornada aí com a gente. E coloque, a gente sempre pede, né? Coloque nos comentários ou compartilhe com pessoas que também se interessam pela Branca de Neve e por todos os temas que nós tratamos aqui. A gente já tinha tentado dar uma entrada na Branca de Neve com o objetivo de olhar a nova versão Disney, que pra gente, né, foi um desastre, e aí a gente acabou que não se sentiu realizado ali, a gente precisava entrar mesmo na narrativa e fazer todas essas conexões com outras versões, né, da história, e a gente tinha começado a Vasalisa e tinha ido até a casa da Baba Yaga. Sinto que a gente saiu, que a gente conseguiu levar o fogo e conseguiu fulminar a madrasta aqui juntos nesse podcast, finalizando, então, acho que finalmente esse ciclo aí dessas duas narrativas que a gente tinha aberto aí em algum momento e que acho que agora alcançamos o casamento alquímico aqui. Sim, vamos para o próximo nível, né? No próximo, provavelmente, a gente vai retomar mais um capítulo da História Sem Fim. Então, Com fica aí com a certeza. gente. E outras histórias virão aí, até que a gente vá fazendo aí todos os capítulos da História Sem Fim, muitas outras episódios especiais com outras histórias que nos tocarem ao longo do caminho vão aparecer. Com certeza. Até a Muito obrigada. próxima. Obrigado. Até, tchau.